Bem-vindos a mais um vídeo, malta! Mais do que brava, vamos apostar no número 1618 para sábado de Salve-se Quem Puder, putaria nas trincheiras. Pronto, está dito. Eu hoje estou a gravar um pouco mais cedo, já estou um pouco atrasado, já devia estar a preparar-me para sair. Hoje vai ser dia de Salve-se Quem Puder, é fora das trincheiras. Neste momento está a acontecer o jogo mais importante que está a acontecer, eu diria que é o jogo do Hamburgo, onde está a levar duas batatas, que eu coloquei o Hamburgo para vencer numa múltipla. E aqui o ambas marcam no Galatasaray, que já podia ter acontecido. Teve aqui um gol anulado. Vamos ver se a coisa rola. De resto, não está a acontecer nada, porque ainda é muito, muito cedo. Certo? Passamos já imediatamente para dia 12. Bravos, dia 12. Vamos ter aqui muitos jogos. Vamos tentar fazer aqui uma triagem interessante, porque temos muitos jogos onde as equipas jogaram a meio da semana, onde as equipas vão jogar para a semana, e é preciso tentar perceber quem é quem aqui nesta situação. Neste caso, muitas das equipas que jogaram na quinta-feira só vão jogar amanhã. Temos muitas decisões de entra na Europa, sai na Europa, entra no play-off da despromoção, sai da play-off da despromoção. É preciso ter agora um bocado cuidado com os favoritismos, as odds baixas de 1,20, 1,30, já não tem aquele valor que tem mais ou menos no início do ano, na meio da época. Agora é preciso ter um pouco de cuidado com isso. Seguimos na Braveza para analisar um Boa Vista Nacional. Não me parece que seja interessante este jogo. O Boa Vista um bocadinho motivado com a última vitória. O Nacional numa fase um pouco mais complicada. Deixa rolar. Depois temos um Famalicão Estoril. E aqui eu gosto deste Estoril. Esta odd 3,62 para a equipa de Estoril. Tendo a equipa de Estoril a estatística que tem. Aliás, tendo as duas equipas a estatística que tem. No entanto, o Estoril é uma equipa muito interessante. Nos últimos 9 jogos, 8 foram ambas marcam. É uma equipa que vem numa sequência de jogos espetacular a marcar. Sempre a marcar. Se perdeu contra o Porto, perdeu contra o Sporting, marcou. E agora chega aqui a casa do Famalicão. E tem modo de 1,42 para marcar um golo. Cheira magrinho. Estoril para marcar um golo nos 90 minutos. Depois o Estoril handicap mais 2. Se tivesse um pouco mais alto até me interessava. Neste caso não interessa. Estoril para marcar um golo. O Santa Clara Sporting. Aceito o facto de Santa Clara ter feito e estar a fazer uma excelente época. No entanto, o Sporting acredito que tem equipa para... É uma deslocação difícil, mas acredito que o Sporting tem equipa. E não só. Odd também, 1,57. Por isso, vitória do Sporting seca. Aceita-se perfeitamente. Não acredito que o Sporting irá descarrilar já. Ok? Bravos! Seguimos. Vitória do Sporting. Também acredito que, dependendo do resultado hoje do Vitória, o Santa Clara fica com mais ou menos pressão em relação ao quinto lugar. Se o Vitória perder ou empatar, o Santa Clara, obviamente, que fica um pouco mais tranquilo e joga o seu jogo sem pressão. Se o Vitória passar para quinto, o Santa Clara tem, obviamente, a prioridade de vencer para passar para quinto novamente. E pode ser um jogo interessante para gols. O Sporting, com esta obrigação de vencer e deixar a pressão no Benfica, não tem outro resultado senão ir para a frente. Pode ser um jogo também interessantíssimo, não por causa do Santa Clara, que é uma equipa se calhar um pouco under, mas um jogo interessantíssimo por aquilo que as duas equipas são obrigadas a fazer em jogo, principalmente o Sporting, para um excelente over 2,5 a odd de 2. Depois, o Sporting, empate e over 1,5 para bater, não será de deitar fora também, na expectativa de golos, obviamente. Ok? Seguimos. No Casa Pia Porto, jogo importante para o Futebol Clube Porto. Boa odd, para aquilo que é o peso de emblema. Tem uma odd espetacular, 1,61 para o Porto. Santa paciência. O Porto realmente atravessa uma fase um pouco mais complicada, bem agora do jogo complicado no Dragão, contra o Benfica. O Casa Pia já teve melhor. Soube uma fase aqui da época que esteve a fazer uma excelente fase do campeonato, agora vem um bocadinho mais, uma fase mais cinzenta. A equipa tem finalizado, mas não tem feito bons resultados, bem, por exemplo, de 4 jogos seguidos onde só venceu um. Não são 4, são 5 jogos seguidos onde só venceu um jogo. No jogo que venceu, sofreu na mesma. Eu diria até que este jogo é importante para o Porto, não... eu diria que sim também, em termos classificativos também, mas não pela luta de campeonato, mas pela luta de um terceiro lugar, obviamente. Por isso é um jogo onde a odd do Porto é muito apetecível. Sequinho,
O Casa Pia é sempre associado àquela equipa se calhar um pouco mais defensiva, sai aquele gol do Porto sequinho e está feito. Um zerinho, 1,60 no bolso. Vitória do Porto, direta, aceito. Eu diria, por aquilo que se tem visto em capacidade ofensiva e capacidade de organização do jogo do Porto, porque eu vi o jogo ao vivo, não tem sido das melhores épocas, é um facto. E o Casa Pia sendo uma equipa um pouco mais under, quando eu digo under é uma equipa propícia a jogos com poucos golos, talvez explorar um tipo de aposta diferente. O abaixo de 2,5 a 1,64, mas tendo o Futebol Clube Porto, ainda por cima nesta fase em que o Porto precisa realmente de um resultado positivo e não perder o terceiro lugar, vitória do Porto a 1,61. Se tivesse aqui uma odd 1,40 para o Porto, talvez facilitasse um pouco, mas 1,61 é interessante. Siga! Na Inglaterra, Manchester City e Crystal Palace. Bem, aqui sai ambas. Aqui sai foco em ambas. Tem que sair, bravos. Fator casa para o City. O sexto lugar para o City, foco em quality, ainda com o olho nas Champions, obviamente, e o Crystal Palace a fazer agora uma fase final da época interessante, com alguns resultados que são um bocadinho mais chatitos, não é? Teve aqui um empatezito contra o Southampton, mas de resto, nos últimos 10 jogos apenas perdeu um, e vem de 8 jogos seguidos sem perder, a marcar sempre. Portanto, a equipa tem, em termos de finalização, tem mostrado capacidade. O City é uma equipa que este ano tem boas estatísticas de gols sofridos. Foca em ambas marcam. É um jogo interessante para golos. Este ambas marcam poderá estar bem associado a um over 2,5. Siga. No Brighton Leicester City. Eu acho que este jogo do Brighton é uma aposta interessante para colocar vitória do Brighton direta num póquer. De resto, estou fora por aquilo que é as estatísticas do Leicester City. Poderá estar aqui um bom over 2,5 a 1,54. Seguimos. No Forest Everton, a equipa da casa. O Everton, acredito que o Everton é a equipa que pode eventualmente, por aquilo que é o Everton e por aquilo que é o Forest em casa em termos defensivos, é um jogo que não estou a ver um jogo com muitos golos. Tirando aquela loucura dos 7 que o Forest deu ao Brighton, tirando isso, o Forest é uma equipa sempre muito capaz defensivamente. O Everton também é uma equipa muito under. Poderá estar aqui um jogo interessante para o abaixo de 2,5. Mas aí é para quem gosta desse tipo de jogos, onde temos realmente duas equipas um pouco mais defensivas. Naquilo que é o fator casa, classificação do adversário, sequência de jogos em casa do Forest, parece-me que temos aqui uma boa oportunidade para colocar empate anula para o Forest a 1,40. Siga. Southampton, Aston Villa. Não, aqui mesmo o Aston Villa tendo o jogo que tem, ok? Mesmo o Aston Villa tendo o jogo que tem agora obrigatório, de uma certa forma, fazer frente ao PSG, que eu acredito que não consiga fazer. É muito futebol aquele PSG. Apanha a pior equipa da Premier League, ok? Apanha aqui a pior equipa da Premier League. Eu sei que a Champions é importante, mas contra a equipa que é, acredito que já foi uma boa campanha para o Aston Villa. São 51 pontos, 3 pontos de diferença para o Fulham. O City tem 52, a Champions está com 53. É um jogo contra o último classificado importantíssimo. Não é para fazer gestão de plantel, é para ir, é para vencer. Ponto final. Para aquilo que são as aspirações da equipa. Portanto, até vejo aqui com bastante interesse esta odd 1,50. Acredito que é uma odd excelente, ok? Por aquilo que é o tesão de mijo do Southampton, que conseguiu agora recentemente um jogo positivo. A equipa de Southampton, santa paciência. Conseguiu aqui um 1 contra o Crystal Palace e depois marcou contra o Tottenham. De resto, não se pode tirar muito mais desta equipa. Pode ser um jogo interessante para explorar golos, onde o over 2,5 está a 1,51, mas acredito que o handicap menos 1 Southampton a 2,25. O Southampton. O handicap menos 1 Aston Villa a 2,25 é interessante. Siga. Depois, Arsenal Brentford. Eu, sinceramente, Bralos, eu preferia ficar fora deste. Eu acredito que este jogo aqui, se tivesse que fazer alguma coisa, eu diria que esta equipinha do Brentford é uma equipinha interessante para finalizar. Golos por equipa, o Brentford para marcar um golo a 1,48. Parece-me que sim. 3-0 ao Real Madrid é uma vantagem top, mas se fosse uma vantagem contra outra equipa, é deslocação a Bernabéu, não é fácil. Por isso, o nosso querido Arsenal, o segundo lugar,
Acredito que a Champions está no bolso. Ok, a Champions está no bolso. Tem uma possibilidade agora de passar a Champions, ainda por cima, um dos grandes favoritos que será o Real Madrid. Para Alves, eu acredito que este Brentford tem capacidade para meter uma pipoca nesta equipa, se calhar um pouco mais pensativa no jogo seguinte do Arsenal. 0.5 Brentford. Uma coisa muito importante que eu quero dizer é que todas estas apostas que eu estou a falar, elas vão para o meu Buy Me a Coffee, mas neste momento o Buy Me a Coffee é o sítio onde eu partilho as minhas apostas por escrito e outras apostas, tudo bem, também há conteúdo exclusivo, mas o site está a flipar um pouco. Pá, eu peço imensa desculpa, eu não estou a conseguir perceber porquê, não é de minha responsabilidade, eu diria que acaba por a página ser minha, mas será a responsabilidade do Buy Me a Coffee. Já mandei uma mensagem para o pessoal a dizer que, eventualmente, se quiserem, eu devolvo, faço a devolução de alguma coisa que pretendam, mas aguardar. Neste momento, quem entrar consegue ver, eventualmente, de um momento para o outro, deixa de ver. Não precisam de mandar muitas mensagens que já está dito aqui, que eu não consigo resolver, mas acredito que o tempo irá resolver, tal e qual como já aconteceu há 2 ou 3 semanas atrás. Também houve aqui um stress onde o pessoal entrava na conta e não conseguia ver os posts, ok? E depois, passado poucas horas, a coisa voltou ao normal. Por isso, acredito que é isso que está a acontecer. De resto, muito obrigado pelo apoio e desculpem a situação. Abraço. No entanto, deves na mesma subscrever, certo? Para Alves, seguimos. Itália, Venezia, Monza, não me parece. 19º contra 20º, deixai-os estar. Inter Cagliari, bem, o Inter tem um jogo muito importante. Aliás, são 2 jogos muito importantes, porque tem aqui os 68 pontos. O Nápoles joga fora, se não me engano, o Nápoles joga fora. O Nápoles joga em casa contra o Empoli. Portanto, o Nápoles vai ter um jogo relativamente fácil. O Inter tem um jogo relativamente fácil em relação àquilo que é adversário em termos de classificação. E acredito que o pensamento também estará, obviamente, no 2-1 que deu ao Bayern Munique. A eliminatória não está de todo ganha. Vai ser um jogo difícil. Acredito que isto é daqueles joguitos em que há uma grande necessidade de concluir estes 3 pontos para depois pensar no Bayern Munique. E acredito que este adversário do Cagliari, e também havendo aquela possibilidade de fazer gestão de plantel, a vitória na primeira parte do Inter não é de deitar fora. Resolve-se na primeira parte, na segunda parte fazemos a gestão do plantel, ok? Vitória na primeira parte do Inter. Na Juve, Lecce, Juve. O Juve quinto classificado contra um salve-se quem puder Lecce, de 1,29 para a Juventus. Eu acredito que amanhã a Juventus pode apanhar aqui um Lecce e espetar 3 ou 4 batatinhas, ok? A equipa de Lecce é uma equipa que, em termos estatísticos, sofre golos. Vem numa série muito interessante, 6 jogos seguidos a sofrer golos. A equipa da Juve à procura do seu melhor momento de fora, à procura daquele jogo onde motiva a equipa para o resto da época. Acredito que é um jogo interessante, não olhando para aquilo que é a capacidade e estatísticas sequência de jogos das duas equipas. Sim, a do Lecce assim, mas capacidade, eu até pus aqui a camisola para dar sorte, cara. Ok? Acredito que é um jogo um bocadinho mais para ir buscar um bocadinho mais a necessidade e moral da situação. Eu sei que é uma análise um bocadinho mais baseada no tem que ser. Handicap menos 1 de Juve a 1,88. A 1,85. Handicap menos 1 de Juve. Vamos Juve. Depois, La Liga, Real Sociedade Maiorca. O Real Sociedade numa sequência de jogos interessante, recentemente. Acredito que é jogo interessante para colocar aqui vitória direta do Real Sociedade num pokerzito, em simples não vou arriscar. Getafe estou fora, Celta Espanhol. Vejo aqui esta odd Espanhol contra uma equipa de Celta que tem boas estatísticas, apesar da sequência de jogos vitoriosa. É uma equipa interessante para sofrer golos. 0.5 Espanhol, bravos. 0.5 e Espanhol. Onde é que está? 0.5 Espanhol. 1,65. Bem, é que tem acontecido. Vamos. Leganés, Barcelona. Bem, isto é a vingança da situação. O Barcelona está com a eliminatória da Champions resolvida, ok? Eu acho que a última derrota do Barcelona foi contra o Leganés. Foi sim, senhora. Há 23 jogos atrás, 1-0 em casa, o Leganés ganhou o Barcelona. É verdade. E desde então não perdeu mais de uma vez. Bralvos, cheira-me
a destruição, 67 pontos. O Real Madrid anda a facilitar um pouco manco. Tem a situação que tem os 3-0 para ir buscar na Champions. O Barcelona faz 3 pontinhos, chega aos 70 pontos, fica a 7 pontos do Real Madrid e a pressão fica toda lá atrás. Bravos, o Dortmund está resolvido, são 4 batatinhas, mesmo com o gestão de plantel a coisa está resolvida. E o Dortmund, obviamente, terá que se expor, ainda vai levar mais. Aqui será tudo aquilo que é para ser de um super favorito. Barcelona na primeira parte, handicap menos 90 minutos, Barcelona empate e over 2,5. Está dito. Siga. Depois, na Alemanha, Leverkusen, estou fora do Leverkusen. Apesar de achar que é um bom confronto para o Leverkusen aproveitar o Bayern Dortmund, ok? A situação do Bayern que tem o pensamento na Champions, e será Não, ainda não está ganho de vez. São 6 pontos de diferença. Aqui na Bundesliga não está ganho de vez este campeonato para o Bayern Munique. Por isso, é um jogo para a vitória do Leverkusen para colocar num póquer em simples estou fora. O Gladbach-Friburgo. Friburgo tem facilitado. O Gladbach vai jogar em casa, de uma boa sequência de jogos. O Gladbach aqui na Europa, Friburgo atrás. Tem um jogo de Europa, atenção. Parece-me que empata nula Gladbach, não é deitar fora. O Kiel São Paulo estou fora, o Hoffenheim Mainz também estão fora, as duas equipas com uma sequência de jogos um bocado manhosa. O Bochum Augsburgo, puta que os pariu. E depois o Bayern Dortmund. Bem, 1,39 para o Bayern, santa paciência. A expectativa é de golos. A expectativa é o salve-se quem puder neste Bayern Munique-Dortmund. Bayern Munique com o pensamento na Champions, o Dortmund sem pensamento na Champions, obviamente que não. As duas equipas jogam para a Champions, mas o Dortmund já está mais que eliminado. Só mesmo uma catástrofe é que o Dortmund conseguia fazer qualquer coisa. Em relação aos golos, o over 2,5, 1,34, muito baixo. As duas equipas vão marcarem 1,50, que acredita que até pode ser uma aposta viável. Mas será um jogo estranhamente para descartar. Talvez os golos por equipa, o 0.5 Dortmund a 1,38, e mesmo assim, acho que este 0.5 a 1,38 Dortmund e o over e o ambas marcam 1,50, se tivesse que fazer, faria o ambas marcam. De resto, estou fora. Na França temos o Mónaco-Marselha, e aqui sim. Aqui teremos um jogo, aqui é um jogo muito importante para o Mónaco, faz 53 pontos, fica no segundo lugar da Champions, o Strasbourg está já atrás, Strasbourg em quarto lugar, fucking quality. O Mónaco e o Marselha a lutar pela Champions, o Strasbourg atrás, pode beneficiar de uma das equipas que perder, Strasbourg entra na Champions, um destes dois sai da Champions, jogo interessante, talvez a expectativa de jogo seja que um jogo para muitos golos, e por esta questão de que eu não posso perder, tu não podes perder, até percam os dois, ok? Será entre perder os dois a empatar. Eu acredito que este fator casa será interessante para o Mónaco, acredito que sim. É um jogo onde estatisticamente e por aquilo que é o ADN das duas equipas esta época é um jogo para as duas equipas marcarem e para um foco em over 2,5. Pronto. Mas aceito vitória do Mónaco em casa. Acho que é obrigatório. Acho que o seu fator casa contra aquilo que também tem feito o Marselha em termos de sofrer golos e a última sequência de jogos não é muito interessante para o Marselha. Tem aqui estas 3 derrotas seguidas. No último jogo ganhou 3-2, ainda sofreu 2 golos. É uma equipa que tem sofrido golos. O seu fator como visitante não é nada interessante. Nos últimos 5 jogos apenas venceu 1 e foi contra o Angers. De resto tem sempre a levar na peida. Braulos. Parece-me que este Mónaco 1,97 é interessante para vitória direta. No Toulouse-Lille, não sei não. Sequência de jogos manhosa ou desmanhosas, estou fora. No Strasbourg-Nice, dupla possibilidade de empate anula Strasbourg. Está com uma sequência de jogos invejável. A equipa está no momentum. Eu diria que sim. Braulos sem derrotas há 8 jogos. O Nice sem vitórias há 4. Não ganha há 4 jogos. 5 jogos seguidos a sofrer golos. Cuidado. Menos 2,5 nos últimos 8. 6 para o Strasbourg. É uma equipa que não é aquela equipa de loucura de ambas marcam do ano passado. É uma equipa diferente. 2,42. O mercado está com um bocadinho de medo. Ainda por cima com esta estatística do Strasbourg. Parece-me que temos aqui um jogo interessante para começar, para ir buscar o simples Strasbourg ao empate a 1,40. Depois o empate anula a 1,68. Empate é devolvida à aposta. Vitória do Strasbourg, ganhas uma odd 1,68. Simples e eficaz. Na Holanda, Fortuna, deixa-me por aqui nos
favoritos. Fortuna Feyenoord, acredito que seja uma aposta interessantíssima para a vitória do Feyenoord num pokerzito. Ok? Sparta estou fora, o PSV odd baixíssima e o Breda e o Eagles podem ir também os dois para o caralho, juntamente com o Augsburgo. Depois, no Brasileirão, temos Juventude Ceará, que não me interessa para ninguém, e o Bragantino do Botafogo. Se este ano eu não vou nos jogos todos em ambas marcam com o Bragantino, olha, não me chamo bravo, caralho. Bravos, Bragantino é fucking ambas marcam. Está dito, as duas primeiras jornadas ambas marcam. E seguimos com a... Eu só paro de fazer ambas marcam com o Bragantino quando ele tiver 3 jogos seguidos sem ambas marcam. Ambas marcam o Bragantino contra o Botafogo. Siga, não é um jogo fácil, mas siga. Palmeiras-Corinthians. Bem, aqui também me parece que é ambas marcam. O Corinthians este ano com tesão de mijo. O Palmeiras a jogar em casa. Parece-me que temos aqui um jogo para as duas equipas marcarem também. Não em desafio de ambas marcam, como estou a fazer com o Bragantino, mas por aquilo que têm feito as duas equipas, em termos de sequências, motivação, resultados. Deixa-me meter aqui. O Palmeiras sempre dentro do mesmo registro. O Corinthians tem marcado golos, que é muito importante, e o Palmeiras tem a sequência que tem. Sempre uma equipa que nos últimos 10 jogos perdeu apenas um, e foi contra o Corinthians, por isso é um jogo interessantíssimo para as duas equipas marcarem. Na Turquia, não vou fazer nada, temos aqui o Besiktas, mas não inspira confiança. Na Bélgica temos o União Saint-Gilloise Anderlecht, União Saint-Gilloise com uma boa odd, facto. Contra o Anderlecht que perdeu os 2 primeiros jogos, 1,58 para o Gilloise a jogar em casa, a lutar pelo campeonato, 34 pontos, já está um bocadinho, 34 pontos, lutar aqui pelo segundo lugar, o Genk que realmente esta época está muito bem, é um jogo importantíssimo para o Gilloise, sai a vitória do Gilloise, aceito, nos jogos de despromoção. Então fora na Escócia temos um Celtic já campeão, deem a taça ao Celtic basicamente. Dundee estou fora, o Motherwell Arts não inspira confiança e o St. Mirren também não. A Bundesliga, puta que pariu. Olha, por falar na Bundesliga 2, deixa eu ver quanto é que está o Hamburgo, se o Hamburgo já marcou. Estava a 2,45 e pá, e não marcou. Puta que os pariu. Mancos do caraças, pá. Não vão conseguir marcar. O gajo da capa teve um vermelho, já está a estragar tudo. Bravos, siga! Siga aqui, estava eu aonde? Favoritos. Estava aqui no Celtic, está feito a Bundesliga 2. Eu acho que aquilo que se pode sacar desta Bundesliga 2 é o facto do Hamburgo e do Colónia estarem a jogar hoje, o primeiro e o segundo. Depois temos o Magdeburgo, o Kaiserslautern e o Paderborn, que podem eventualmente ganhar aqui uns pontinhos extras. O Magdeburgo vai jogar contra o Ulm, 17º classificado, modo 2, e o Magdeburgo pode fazer 48 pontos e aproximar-se do segundo lugar. Ok? Muito interessante. O Kaiserslautern, exatamente a mesma coisa contra uma equipa, mas o Kaiserslautern está com uma sequência de jogos um pouco mais manhosa. Eu acredito que este Magdeburgo, por aquilo que está a acontecer com o Hamburgo, e também o Colónia que está empatado, é um jogo interessante para a vitória direta do Magdeburgo. Só por causa disso, porque a Bundesliga 2 é putaria. Na Itália, Série B, seguimos o Sassuolo, com o modo 2,28. A semana passada o Sassuolo levou 5. Amanhã joga com o Modena, e é para seguir na mesma vitória do Sassuolo. Não é sequência. Eu não estou a fazer sequência com a equipa. Okay? Estou simplesmente a meter a stake normal na vitória da equipa. Fora e em casa. Feito. Vitória do Sassuolo. Siga. O Guingamp Lorient. Está aqui. Porquê que está aqui? O Guingamp Lorient? Não sei. Eu não estou a seguir a Liga 2 da França. Adeus. Áustria não vou fazer nada. Lask também não. Apesar que o Lask está aqui em primeiro. Mas isto é jogos de despromoção, estou fora. Na Irlanda temos o Sligo Rovers Galway. Sligo Rovers contra o terceiro classificado Galway. Sligo Rovers 3 derrotas seguidas. Galway é favorito. Esta liga também é difícil. Estou fora. Na Suécia, Aken Midtjylland. Estou fora também. E o Elfsborg Norrköping. Bem, Elfsborg Norrköping. Isto é jogo para foca em ambas marcam, bravos. Mas é que nem penses duas vezes. Foca em ambas marcam. 1,62 golos por equipa. 1,40 para o Norrköping. Jogo para ambas marcam. Siga! Na Suíça temos um Interturk que não interessa para ninguém. Temos um Yeverdon que também não. E um Zurique Basel. Isto é um jogo muito importante. Jogo muito importante.
O Basileia está 55 pontos, 4 pontos à frente do Servette e 5 pontos à frente do Young Boys. Basicamente isto é um campeonato a 3, acredito que sim. E o Basel está na luta para ser campeão. O Zurique já teve bem classificado esta época, mas depois perdeu-se um bocadinho. É um duelo muito interessante, é aqui um clássico do futebol. E eu não sei se teremos aquele inevitável ambas marcam, que acontece sempre, mas o Basel, para não perder, sendo uma equipa que está a jogar fora, a odd é sempre interessante. A dupla possibilidade a 1,38, o empate anula a 1,60. Basel para não perder. Basel para não perder. Parece-me que é interessante. Exatamente. Teve agora aqui esta derrota contra o Young Boys foi o que foi, mas de resto está a fazer uma excelente sequência de jogos desde que o campeonato voltou na Suíça. Bravos. Basel para não perder, parece-me ser interessante. A equipa de Zurique tem sofrido muitos golos. Okay? É mais isso. Seguimos! Na Finlândia temos o Ilves para seguir, direitinho. Epá, o Ilves já começa a ter odds de favoritismo. 1,28. O Ilves já tem aqui. Também esta equipa do Jaro chegou agora recentemente à primeira divisão. E o Ilves está rijo. Está aí rijo o Ilves. Vou deixar rolar, não vou fazer nada. O Inter também não. O Cup Zolu também não. Estou fora. Na Liga Portugal 2 temos Leixões, Académico Viseu. Não interessa o Paço de Ferreira Tondela, com um jogo muito importante para o Tondela, contra uma equipa de Passos que tem facilitado muito nos resultados, é um facto. Esta O2 para o Tondela cheira-me que... não sei não. Isto é um jogo muito importante para o Paço de Ferreira. 28 pontos o Porto B, 30 pontos o Passos. O Passos tem mesmo que pontuar aqui. O Passos tem mesmo... Eu não queria, porque sou cá da terra, não é? Mas é a tal situação. Não é por ser da terra que não posso olhar para aquilo que é a classificação e foco das duas equipas. Tem acontecido... O Tondela tem tido estatísticas interessantes para sofrer golos, para marcar golos, principalmente para marcar golos, porque está no lugar que está, mas é uma equipa que, por exemplo, vem de 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 6, 5 foram ambas marcam. Nos últimos 6 sofreu em 5 golos. Em 5 jogos. Eu acho que com esta necessidade do Paço de Ferreira e com a necessidade do Tondela, acho que podemos ter aqui um jogo um bocadinho fora do registro da segunda Liga, onde temos um jogo interessante para um over 2,5 odd de 2. Sai um over 2,5 amanhã em Paço de Ferreira. Foca em over 2,5. Este over 2,5 sempre à procura do ambas marcam, porque o Passos é menino para isso, onde ela tem vindo a sofrer golos. Sai aqui um over 2,5 com um ambas marcam a misturar 1,85. Cheira a green. No Chaves Portimonense, odd baixa para os Chaves, a sequência não é nada de espetacular, estou fora. Na Eslováquia, a única coisa é que este Slovan, o odds está a 1,70, é o primeiro contra quarto, 1,70 para o Slovan a jogar em casa e primeiro classificado. Parece-me que é Slovan para resolver o campeonato. Parece-me que sim. Vitória do Slovan nos 90 minutos. De resto, estou fora. Está feito. Vamos apostar um bocadinho mais com aquela velocidade de 1.5 e seguimos rígidos e bravos. Um grande abraço para vocês. O Vamos Apostar vai sair, obviamente, depois dos jogos acontecerem, lá para as 9h30, 10. Também estou a dizer isto e vocês, quando tiverem a ver isto, já saiu. Eu estarei fora das trincheiras hoje. Abraço, tudo bom? Vemo-nos amanhã no Vamos Apostar. Amanhã, os pokerzitos no Telegram e amanhã volto também com o desafio dos empates, com o odd de 30, visto que este fim de semana vamos ter muitos jogos. Ok? Abraço, até à próxima.